Em tempo real, o satélite mostrando que as concentrações de chuvas estão no norte de Minas Gerais, estão sobre o Tocantins, também no oeste da Bahia, também tem chuva sobre o Maranhão, Rio Grande do Norte, ou seja, a concentração da umidade está na região norte do país, enquanto que aqui no sul do país tem uma faixa escura mostrando o tempo seco que vai desde do norte da Argentina, Paraguai, Paraná, Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul. E isso também deverá chegar para nós aqui em São Paulo, no sudeste brasileiro. Vamos ao boletim da Climatempo, Jefferson, como é que estão as máximas e mínimas de hoje com as informações da Climatempo no ar? Nesta quarta-feira de feriado, as instabilidades ainda se espalham sobre grande parte do país. A forte frente fria segue avançando em direção ao Nordeste e já aumenta muito as condições de chuva na região do Mato Piba. Os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e também da Bahia ficam em alerta ao longo do dia para o risco de temporais. Também chove forte em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com atenção para a chuva persistente ao longo do dia. O mar fica agitado desde o litoral capixaba até o litoral sul da Bahia e do litoral do Rio Grande do Sul ao litoral de Santa Catarina. Ainda venta bastante desde o norte até o sudeste e as rajadas podem até passar dos 45 km por hora. Tempo firme, mas muito frio em Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre e em todo o interior paranaense. Ainda tem previsão de geada nas primeiras horas do dia em parte do norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. O estado de São Paulo ainda segue muito frio e com instabilidade concentrada por todo o litoral. A chuva acontece de forma persistente até o fim da quarta-feira. Também tem alerta para muita chuva em Palmas, centro e sul do Pará e na capital Boa Vista. Já em Manaus, apesar do dia começar instável, o sol consegue aparecer mais no decorrer da quarta-feira. A máxima no Rio de Janeiro é de 20 graus, máxima de 26 graus em Cuiabá, 29 graus em Manaus e apenas 20 graus na capital Porto Alegre. Muito obrigado, Climatempo. Vamos agora, Jefferson, vamos colocar o programa Cosmo do IMET para ver a projeção do tempo para os próximos 7 dias, se você tiver condições técnicas. Tá aí. Então vamos lá, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 3 de novembro, pode colocar, pode soltar, Jefferson. Então, dia 3, a chuva sobe para o estado da Bahia, forma um canudo de umidade sobre o Mato Piba, ali no nordeste brasileiro. No dia 4, portanto, sexta-feira. Agora, o dia 5, sábado, é o que você está vendo. Dia 6, as chuvas estão concentradas no domingo no nordeste e também lá no norte do Pará. Dia 7, segunda-feira, a chuva fica por lá. E no dia 8, se forma um novo corredor de umidade sobre o estado de Minas Gerais, que permanece até a próxima quarta-feira, dia 9. Ok, Jefferson, vamos repetir então esse movimento aí da previsão do tempo para os próximos 7 dias. É o programa Cosmo do IMET e a população precisa, os nossos telespectadores precisam se concentrar para saber como é que vai ser o tempo. Olha aí, é o dia 3, portanto, quarta-feira, dia 4, sexta-feira, dia 5, sábado, as chuvas lá em cima, no norte do país. Dia 6, formado o corredor, mas no dia 7, segunda-feira, se forma uma outra concentração de chuvas no litoral de São Paulo, que forma um corredor sobre Minas Gerais, dia 8, terça-feira, e dia 9. Na próxima quarta-feira está formado o corredor sobre Minas Gerais, ligando a umidade com o estado do Pará. Vamos aos preços. Aqui da B3 está parada, é bobagem. Vamos direto para Chicago. Se você tiver condições, coloque, por favor, as cotações da soja em Chicago nesse instante. Muito bem. Olha aí, essa é a última posição que nós temos às 13 horas. Olha o janeiro, 14,48 em alta forte. O novembro, 14,34 está no vermelho.
Mas o janeiro, 14,48, por causa que é o vencimento mais próximo, é o mais curto, refletindo os bloqueios aqui no Brasil. O novembro praticamente já foi liquidado, só está como referência, 14,34. Já o janeiro com alta forte de 28,75 centes de alta a 14 dólares com 48. O março leve alta, 14,56 e maio 14,63. O Vlamir tá me... Fala, Vlamir. Daqui a pouco o Vlamir... Ontem fechou 14,44, esse está errado no sistema brasileiro. Então tá bom, então peraí, então vamos já chamar ao Minuto da Soja com o Vlamir Brandalize, fazer direitinho aqui a nossa ação. Então pode tirar essas cotações aí que não estão de acordo, segundo o Vlamir Brandalize. Então, o Jefferson, vamos ao Minuto da Soja, apoio da Copavel no ar. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, boa tarde. Cadê o Vlamir? Boa tarde, Joãozinho. Estamos te ouvindo já. Nós estávamos com a cotação da Bolsa Brasileira da parada de ontem. Agora são outros preços, né? Inclusive, se o Jefferson te conseguir colocar no ar, que vai ser uma vitória, a gente se fala, tá? Pode colocar o Vlamir aí, Jefferson? Sim, deu. Hoje o pessoal tem que entender que nós estamos numa condição excepcional, mas podemos ouvir o Vlamir. Vlamir, essas cotações que eu apresentei agora estavam desde ontem, né? Não foram atualizadas, é isso? Não, João, a questão não, agora tem leve alta mesmo, que nem você mostrou, mas aquele janeiro é que ontem o fechamento de janeiro foi 14,44 e agora ele está 14,47, se eu não me engano. E essa diferença de 21, 28 de alta que nem teve para amanhã, é isso que eu acho que está errado, porque ele já andou aí com 8, 10 pontos negativos em função das notícias que vieram da Rússia hoje, né? Mas o mercado agora está em leve alta ainda porque ainda está pesando. Lá em Chicago o pessoal está olhando aí essa questão do movimento da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, o dólar barato no Brasil também, uma semana que vai passando aí, já estamos na quarta-feira indo para quinta-feira quase sem nenhum negócio brasileiro, então isso o mercado está vendo. Isso é fator positivo no momento lá em Chicago, né, João? Bom, então só para a gente fixar bem, o janeiro está com quanto de alta? Ele está com 3 a 4 de alta agora. Ele estava na faixa de 14,48 e ontem ele fechou 14,44. Então ele está com alta sim, mas não essa alta de 20 e poucos pontos aí que está apontando. Tá. Se o Jefferson tiver condições de colocar em tempo real, pelo menos o tempo real reflete a posição mais negociada lá em Chicago, que é o janeiro. Se você tiver condições, pode colocar no ar, Jefferson, a hora que você puder. É o tempo real, muito bem. No tempo real você vai ver que ele já vai dar 0,10, 0,12% de alta, né? Tá. Ô Vlamir, isso está... Agora sim, todo mundo está no ar agora. O Sérgio também, tá uma beleza. Então a soja está com 0,16 de alta a 14,49, com 25. Isso. Essa é a posição agora janeiro. Tá certo. Esse é o tempo real, beleza. O milho está com queda de 1,45 a 6,86, o trigo perde 6,75 a 8,40, o café alta de 13,29 a 180, o açúcar perde 0,22 a 18,39, algodão alta de 5,33 com 79 centes na posição no contrato número 2 do algodão, o petróleo em alta de 1,71 a 89 dólares com 88 e o ouro no vermelho a 1.649. Muito que bem. Daqui a pouco a gente volta, o Jefferson, com essas posições em tempo real. Mas pode deixar aí na tela, enquanto o Vlamir comenta. Então vamos lá, Vlamir. Ontem os preços subiram por causa do bloqueio que foi dissolvido hoje lá da Ucrânia, é isso? No Mar Negro. O que aconteceu lá, João? O Putin já vinha reclamando aí que precisava de um documento da ONU que desse a garantia que não ia ter ataques aí de drones ou... Como eles reclamam do ataque que teve sobre a Gazprom, né, o gasoduto, teve o ataque aí no sábado sobre as fragatas russas, e não existia nenhum documento da ONU que protegesse a Rússia, né, e o Putin vinha reclamando isso já faz uns 2 meses.
E a atitude dele no final de semana de bloquear foi justamente para isso. E a ONU rapidamente conseguiu hoje, e hoje pela manhã já encaminharam as documentações tudo assinadas, tudo de acordo, que não vai ter ataques, que vai ter segurança, ou seja, foi mais uma jogada do Putin que ele levou e ele conseguiu a vitória dele. Ele queria o documento para se assegurar que não vai ter nenhum bombardeio sobre ele. Se tiver alguma coisa, vai ter represália pesada. Então, essa é a questão. E isso abre novamente a exportação. E não é só a exportação da Ucrânia, né, João? Dá para ver que o trigo está caindo 60 pontos. É a própria exportação da Rússia, né? Que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo. E agora, com esse documento, os fretes marítimos ali do Mar Negro vai cair bastante, porque como o pessoal estava agora com essa insegurança de colocar navios, que a Rússia não estava dando garantia sobre a segurança dos navios, e os únicos navios que poderiam trafegar ali eram os navios russos, automaticamente, nesses últimos 3 dias, os fretes mais que dobraram, porque pouca gente estava transportando e saindo só grãos russos. Agora volta à normalidade e automaticamente cai os fretes e o preço a commodity trigo puxou para baixo. Isso ajudou a puxar um pouco o milho, né? Porque vai continuar saindo o milho ali da Ucrânia. E outro fator importante vem lá da China, né, João? Com relação e é positivo para a soja. Com relação ao governo chinês aí anunciando ontem, né, que no final da tarde e hoje confirmando, que agora eles vão afrouxar as medidas contra o Covid, aparentemente o Covid está controlado por lá, isso é positivo. E a própria China hoje também divulgando dados aí que está liberando algumas empresas brasileiras já, e chinesas também, para começarem a negociar milho brasileiro. Então é sinal de que a China vai vir para o mercado. Então o mercado viu isso como positivo. Não é que está pressionando o milho lá em Chicago positivo, não. Porque eles nem gostam disso, né? Porque hoje o canal de exportação para a China é americano, não é brasileiro. A partir de agora vai ser brasileiro também. Mas o fator importante é que o mercado acredita que a China volte aos negócios e compre soja, porque a semana já está praticamente já no mercado global, já passou da metade, né? Porque a maior parte do ministério lá, comprador, que é a China, já é noite, já foi a quarta-feira, então já 4 ou 3 dias da semana, nada de compra chinesa, e o mercado espera que os chineses voltem. Por isso que começou o dia com queda, pressionado pelo Putin, né? E agora o mercado se acomodando em função da dúvida se o Brasil vai estar no mercado vendendo nos próximos dias, que começa a pressionar. E o fator importante é que o dólar aqui no Brasil caiu muito, e aí o pessoal acredita que não vai ter muito vendedor aí nos próximos dias aqui. Por isso que ele está dando essa leve recuperação lá em Chicago, né? É a questão do dólar. É provável que não tenhamos grandes negócios nessa restante semana, e algum negócio que venha a ocorrer amanhã ou sexta-feira possa ser de soja americana, até para os chineses. Bom, é importante reafirmar para quem está nos assistindo que o dólar parou ontem, hoje é feriado no Brasil, a 5,12. 5,12. Mas as posições lá em Chicago, claro, estão andando normalmente. E a soja, no primeiro vencimento, janeiro, não é o que está na tela do Notícias Agrícolas em cima. Aquilo é parado desde ontem. O que está valendo é o que está correndo em Chicago. Claro, em tempo real, se o Jefferson quiser colocar novamente a tela de Chicago, é 14,49 agora, alta de 0,12%. Está aí, ó. Estamos em tempo real, 14,48 com 14,49, muita volatilidade na posição janeiro, que é o que interessa. O comércio dos contratos de soja estão na posição janeiro. 14,48, leve alta de 0,13%. Subiu ontem forte, já caiu pela manhã com a volta do corredor de exportação lá no Mar Negro, conforme o Vladimir está contando, e agora, com tudo se acalmando lá, os preços estão se retraindo, mas há uma expectativa de dificuldade de vendas aqui do Brasil, por causa do dólar mais baixo. Em resumo, é isso, Vladimir? Exatamente, João. E com relação a Chicago, essa leve alta também é porque com esse documento que chegou nas mãos do Putin lá, que agora há uma nova fase de calmaria, como eu já citei no começo da semana, né? Mais cedo, mais tarde, esse canal ia ser acertado e ia chegar a um acordo. Então chegou já o acordo, chegou a posição que o Putin queria,
mercado financeiro internacional está trabalhando mais tranquilo e o dólar em si ele está caindo perante as principais moedas no mundo. Então isso está dando um pouco de fôlego nas commodities. Dá para ver que o próprio petróleo está em alta, porque o dólar tá mais barato hoje perante as demais moedas. É possível que amanhã aconteça a mesma coisa aqui também. O dólar pode cair de novo se seguir a linha do mercado financeiro internacional, né? Bom, nós temos também informações de milho. A partir do mês que vem, a China aprovou a importação de milho brasileiro. Existe possibilidade de maior demanda do milho? Está perguntando o Leandro Moura. Daqui a pouco a gente fala sobre o milho, a gente dá essa informação. Só vamos fechar a soja. Hoje, claro, feriado não tem negociação. Você tem algum destaque para falar do mercado e qual é a perspectiva da soja para amanhã, a retomada dos negócios, Vlamir? Tenho destaque, João. Ontem à tarde, no final da tarde, a SECEX divulgou os dados das exportações do mês de outubro e continua confirmando, né? O pessoal aí vai... Amanhã depois nós vamos ter aí os dados, já tem os dados efetivos dos embarques de carnes, também foram recordes aí, o volume, mas o que nos interessa aqui, João, é soja. A soja bateu o recorde histórico anual já, 54,3 bilhões de dólares em divisas de janeiro a outubro. O ano passado eram 43,8 bilhões de dólares, ou seja, nós estamos já em relação ao mesmo período do ano passado, 10 bilhões e meio de dólares a mais de faturamento na exportação. É o maior produto da pauta de exportação. Eu tenho apontado aí em alguns comentários que a gente faz aí em vários segmentos, João, de que esse novo governo que vai entrar não pode meter o dedo num negócio que está funcionando, que chama o agronegócio. Porque nós caminhamos para, em 2023, se não meterem o dedo e não atrapalharem, nós vamos faturar 70 bilhões de dólares com o complexo soja. Veja quanto emprego, quanta divisa, quanta coisa que vai girar internamente, João. Então, isso é muito importante, esses dados aí, porque nós fechamos o mês de outubro aí com um acumulado recorde histórico, complexo soja. Nós estamos abocanhando um espaço importante no mercado mundial do farelo e do óleo, que era da Argentina. Dá para ver que o Fernandes veio aqui pedir dinheiro emprestado, adiantado já, né, na correria, mas nós estamos com 18,7 milhões de toneladas de farelo de soja embarcados de janeiro a outubro. O ano passado era 14,8 milhões de toneladas. Estamos aí praticamente 4 milhões a mais. Temos potencial de 22 milhões de toneladas. Poderemos ser, esse ano, tradicionalmente, o maior exportador mundial de farelo é a Argentina, mas esse ano nós temos condições de talvez ser o maior exportador mundial, porque nós somos o maior exportador mundial de grão e temos potencial de ser o maior exportador mundial de farelo nesse ano. O óleo também estamos com recorde histórico de exportação, 2,4 milhões de toneladas, no ano passado era 1,4 milhões no mesmo período, ou seja, 54,3 bilhões de dólares em divisas. É o agro produzindo muito, João. É por isso que o agro está aí nas rodovias, está aí mostrando presença, tem que mostrar força para não deixarem atrapalhar uma coisa que é muito bom para o Brasil, é muito importante e é muito importante para o mundo. Vlamir, essa presença do presidente argentino com o Lula, a gente teve duas informações, que você teve uma, né, que eles tentam fazer uma moeda única, Brasil e Argentina, e a gente também imagina que o Fernandes veio buscar dinheiro emprestado aqui do Brasil, e aí também trocar ideias com o Lula sobre as retenções, sobre que o Fernandes lá da Argentina põe sobre os produtores argentinos, isso pode ser copiado aqui no Brasil. O que você tem, qual é o seu entendimento disso? Olha, João, eu votei num pessoal que é novo, o pessoal que foi lá para Brasília não era político, não posso citar quem foi, mas é pessoal que vai votar, vai trabalhar a favor do agro, que não vai permitir que seja mudado nada no sistema livre de produção e de tributos que nós temos, e eu acho que com a Câmara que nós colocamos lá, e o Senado principalmente, que é importante nessa questão das tributações, eu acho que esse novo governo não vai conseguir emplacar nada disso, porque aí já está um exemplo, né? A Argentina já é um fracasso no que fez de política nos últimos 20 anos,
e nós não podemos começar e seguir o mesmo caminho deles. Então, a única maneira é o setor trabalhar livre para nós chegarmos o ano que vem a 70 bilhões de dólares, e essa conversa de moeda única aí para os dois países, tem que deixar o Lula e os dois misturarem as moedas de ambos aí, eles que se virem. Mas não tem como o Congresso aprovar que o Brasil tem uma economia que não dá nem para comparar de perto com a Argentina, e aí nós vamos ter que sustentar uma moeda fraca que nem a deles. Não existe isso, não tem como passar no Congresso, isso não tem como mandar uma lei e aprovar aí por conta só do presidente. Vai ter que ser o Congresso, e o Congresso vai ser forte. E aí também temos aí todo esse pessoal nosso forte, que é todo o setor produtivo aí da área dos transportadores, dos caminhoneiros e os produtores. Aí sim, voltar às ruas, a população volta às ruas, provavelmente. Então, eu acho que não vai ter moleza não, João. Nós vamos... Ao contrário. Vamos ficar de olho em cima desses caras aí. Ô Vladimir, estamos observando, recebendo imagem aqui, talvez a gente não consiga mostrar, mas o movimento está ganhando força, muita gente no Rio de Janeiro, muita gente em Fortaleza, em São Paulo, em Porto Alegre, uma manifestação imensa. Esse assunto é para o Paulo Moura já já. Vamos fechar os grãos nesse dia excepcional.